Oi pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre algumas instruções básicas, alguns comandos básicos da HP. É, é muito interessante a gente saber que da HP dá para a gente tirar bastante coisa, principalmente para os cursos de engenharia, né? São os cursos assim mais voltados à área de cálculo e tudo. Então, por isso que a HP se adapta tão legal à questão das tarefas diárias, resolução de listas e tal, e até o entendimento melhor daquilo que é feito manuscritamente. Né? A gente pode usar a HP como auxiliar à altura de todo o cálculo. Tá? Então, eu elenquei aqui 14 comandos básicos, né, ou tópicos básicos, para que a gente tenha um bom entendimento do uso dela, não o uso avançado ainda, mas um uso que dá para o cotidiano. Tá? Então, o primeiro comando que eu elenquei aqui foi o comando roll. O comando roll é bem interessante para que você role a pilha da HP. Isso tudo, obviamente, nós estamos falando no modo de operação da HP, que é esse modo RPN que vocês estão vendo aqui, né? Que é uma linguagem polonesa. E a HP ela utiliza essa linguagem como um recurso próprio dela, e é um recurso que, na verdade, transforma essa calculadora numa arma bem bacana para poder resolver os problemas. Pois bem, o que seria esse comando roll? O comando roll, eu vou colocar aqui 3 números na pilha. Então eu vou dar entrada no 3, vou dar entrada no 2 e vou dar entrada no 1. E vamos dizer que eu quisesse executar uma operação agora, não entre o 2 e o 1, porque essa linguagem RPN é exatamente para isso. Por exemplo, se eu quisesse somar o 2 com 1, bastaria agora clicar no mais, ele fez a soma de 2 com 1, e a gente tem essa soma, ou seja, ele opera sempre os dois primeiros elementos da pilha contando de baixo para cima. Tá? Então eu vou dar um comando, que inclusive está listado aqui como comando 14, que é o comando undo. Esse comando undo ele faz com que você volte para a tela anterior. Então, ó, laranja undo. Voltou aí o 3 e o 2. Quer dizer, esse comando undo aqui já era, a gente já conseguiu vê-lo. Bom, mas vamos dizer que eu não quero operar os dois primeiros elementos da pilha, que eu quero operar o 3 com o 1, por exemplo. Então eu vou fazer o seguinte, se a gente contar de baixo para cima, 1, 2, 3, o 3 é o terceiro elemento da pilha e eu quero que esse elemento role para baixo. Daí vem o comando roll. Eu coloco na pilha a posição do elemento que eu gostaria, ou seja, é a terceira posição, Enter. E eu vou, pessoal, usar o artifício aqui da digitação do comando. Eu não vou ficar atrás de menu procurando onde está o comando roll para poder executá-lo. Eu vou digitar o comando e vou executar o comando através da digitação. Para isso, eu vou clicar o alfa 2 vezes, ou seja, o que está ativo aí são as letras do alfabeto, e eu vou digitar a palavra roll, R-O-L-L. Quando eu apertar Enter, o 3 que está lá em cima, esse 3 que está aqui em cima, virá para baixo e a sequência vai ficar de cima para baixo, 2, 1, 3. 2, 1, 3. Opa, desapareceu a tela aqui, desculpa. Vamos lá. Pronto. Vou executar novamente porque a gente teve essa falha aí no vídeo, tá bom? Então vou executar novamente e vou até substituir os números para não dar uma confusão. Vamos lá, vou colocar 4 números na pilha. Vou colocar o 6, o 5, o 8 e o 9. E vamos dizer que eu queira executar uma operação entre o 5 e o 9 e não entre o 8 e o 9. Pois bem, o 5 é o terceiro elemento da pilha. 1, 2, 3. Vou colocar o número 3. Vou dar o comando alfa alfa roll, R-O-L-L, Enter, e o 5 veio para baixo e assim eu consigo operar o 5 e o 9 sem problema nenhum. Ok? Então, na verdade, o passo básico é exatamente isso. E essa parte RPN, né, esse modo de operação RPN, faz com que a gente execute as operações logo depois de apresentar que dados serão operados. Então, por exemplo, vamos dizer que eu queira somar o 9 com 5. Agora eu aperto tecla mais, 9 com 5 é 14, mas vamos dizer que eu não quero operar o 14 com o 8. Eu quero operar o 6 com o 14, eu quero fazer 14 dividido por 6.
14 dividido por 6, eu vou fazer o 3 rol, 3 rol com 2 L's, Enter, baixei o 6. Quero dividir 14 por 6? Tecla divide. E aí eu tenho 7 terços, né? 14 sobre 6, se eu simplificar, 7 sobre 3. Pois bem, esse é o comando roll, né? Vamos dizer agora que eu queira fazer 7 sobre 3 menos 8, e não o 8 menos 7 terços. Bom, então eu tenho que trocar de lugar o 7 terços, que está no primeiro lugar da fila, ou da pilha, e o 8 que está no segundo. Pessoal, eu posso dar o comando 2roll, que vai funcionar da mesma forma, ou eu posso usar esse outro comando aqui, ó, swap. O swap também, ele troca simplesmente os dois elementos da pilha. Aqui o que ele vai fazer, ele vai trocar os 7 terços com o 8 de maneira facilitada. Então, o nome do comando é swap. A grande dificuldade das HPs é que cada versão da HP ela traz o menu colocado em um ponto diferente do teclado. E isso, pessoal, realmente dificulta bastante, né? Eu opero com várias HPs diferentes, mas confesso a vocês que às vezes eu me sinto meio traído pelo teclado, porque a gente acaba não encontrando de maneira muito fácil como executar os comandos. Por isso mesmo que o que eu fiz foi adquirir um certo conhecimento sobre a biblioteca de comandos e saber quais são os comandos que executam as ações, porque para mim tornou a forma de trabalhar com HP uma forma mais fácil. Pois bem, eu estou olhando aqui e não estou encontrando nesse teclado o comando swap, certo? Pelo menos para mim aqui, montando o vídeo, para mim não está tão fácil de encontrar. Pois bem, então o que é que eu vou fazer? Vou digitar swap novamente, ó. SWAP. E quando eu executar o swap, os 7 terços e o 8 vão trocar de lugar. Ok? E aí eu posso fazer a operação de subtração como eu já queria fazer. Tem muita gente que não gosta de formato de fração em calculadoras, né? Nem no caderno, nem nada disso. Eu, na verdade, opero muito mais no formato de fração do que no formato de números decimais. Mas tudo bem. Vamos fazer o seguinte. Eu vou executar um outro comando aqui, que é esse comando... pode ser esse numsolve aqui, ou pode ser o comando de você colocar em formato numérico. Vocês estão vendo aqui, ó, eu vou apertar a tecla laranja e a tecla Enter, que tem uma setinha e num escrito. Olha o que é que vai acontecer. Ele já fez a operação de subtração e já colocou no formato de número decimal e não em formato de fração. Isso, para algumas pessoas, se torna melhor. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos só recuperar aqui, ó. O comando roll já ok pra gente. Não temos mais problema com esse comando. O comando swap é aquele que troca os dois primeiros elementos, dois primeiros falando de baixo para cima, os dois primeiros elementos da pilha. Esse também já conseguimos resolver. O comando undo, aquele que traz a última tela, também já foi resolvido. E temos alguns outros comandos aqui também bastante interessantes. Por exemplo, o comando dup. Vamos dizer que eu quero, por algum motivo, eu quero que um número apareça 2 vezes na tela. Com o uso da calculadora sem programar, isso é muito fácil de fazer através do Enter. Quer ver? Ó, vou colocar o número 25, Enter. Se eu der outro Enter, ele vai ficar repetindo 25 quantos Enters eu der. Bom, beleza. Mas na programação, se eu desejo programar e eu desejo ter um número da pilha repetido 2 vezes, eu tenho que executar o comando dup. Nós vamos fazer agora uma operação com uma programação ainda de nível iniciante, que é muito interessante para que o aluno realmente veja o valor que existe do uso do HP, não só para você ficar fazendo operações com comandos isolados, mas com comandos concatenados. Quer dizer, na verdade, eu vou montar um programinha para um determinado assunto dentro da engenharia que os alunos gostam pra caramba, que é matrizes, e nós vamos aprender como montar matrizes simplesmente digitando os números e não usando o editor de matrizes, simplesmente colocando os números na tela e fazendo com que a própria calculadora monte essa matriz. Tudo bem? Então, nós vamos lançar mão de vários comandos que estão aí nessa telinha aqui do Word e vale a pena. Então, vamos lá.
Para começar a programar, pessoal, laranja, sinal mais, para que eu tenha esses sinais menores e maiores que estão aí na tela, tá bom? Então aqui você veja que isso aqui é como se fosse o cabeçalho do programa, isso aqui é a parte final do programa. O que eu vou fazer nesse programa é o seguinte, eu vou pedir para que a calculadora conte para mim quantos números tem na pilha. E na verdade o que eu vou querer montar é uma matriz 3 por 3, mas eu não vou dizer para a calculadora que essa matriz é 3 por 3, tudo bem? Então eu vou pedir para que ele conte quantos elementos estão na pilha. Ou seja, para uma matriz 3 por 3 eu tenho que entrar com 9 elementos, ok? Mas eu não vou dizer isso para a calculadora. O comando que eu vou digitar aqui para fazer isso, para contar quantos elementos eu tenho na pilha ou para medir a profundidade de dados na pilha, é esse comando depth aqui, ó. Então, ele fica, vamos lá, D, E, P, o T e o H. Eu sempre me enrolo nesse comando porque eu não sei, eu não me lembro bem se é DEPHT ou DEPTH. Vamos testar. Vamos testar. Eu vou salvar esse programa com um nome. Então, sempre que eu for salvar alguma coisa com um nome, eu vou colocar aqui, ó. Na tecla O eu tenho o apóstrofo, tá certo? O apóstrofo. Vou colocar um nome aqui nesse programa. Um nome, sei lá, CDBA. Então, o programa CDBA, ele vai contar quantos elementos eu tenho na tela. E eu dou um comando de storage. Isto. Vocês estão vendo que apareceu aqui na pilha, aqui no meu menu, CDBA. CDBA vai contar quantos elementos eu tenho na tela. Quer ver? Ó? Vou colocar aqui 5 elementos. 2, Enter, 5, Enter, 6, Enter, 3, Enter, 1, Enter. Ele vai simplesmente contar quantos elementos eu tenho na tela. Quer ver? Ó? Ou seja, são 5 elementos. Então, se eu apertar o programa, aparece 5. E 5 é justamente a quantidade de elementos que eu tinha na tela antes de executar o comando, certo? Então, eu vou apagar aqui, simplesmente para mostrar o comando depth e o que é que ele faz. Agora é o seguinte, eu quero retomar aquele programa para continuar escrevendo e fazer aquilo que eu prometi, montar uma matriz 3 por 3. O que é que eu faço? Ó? Eu venho aqui, aperto o apóstrofo e escolho o programa que eu quero, e aperto um comando que está aqui embaixo, pessoal, ó, que é esse comando aqui, ó, visit. Então eu vou alfa, alfa, para acionar simplesmente as letras, né, a parte alfabética, visit, visit, enter, e eu tenho o programa aberto como se fosse para um editor de texto de programa. Pois bem, então vamos lá. Esse comando, esse comando aqui, ele contou quantos elementos eu tenho na tela. Espaço. Agora veja, se eu vou montar uma matriz 3 por 3, eu vou entrar com 9 elementos. 9 elementos para indicar que a matriz é 3 por 3. 3 linhas, 3 colunas. Portanto, o que eu preciso fazer é retirar a raiz do número 9. 9 elementos, raiz de 9, 3. Então eu vou apertar aqui o comando de raiz. Beleza. Nessa hora ele contou quantos elementos tinham na pilha, pelo comando depth. O resultado deu 9. 9 raiz quadrada deu 3. Só que lembra, a matriz tem que ser ordem 3 por 3. Agora eu vou entrar com aquele comando que eu falei para vocês, o comando dup. Então, D, U, P. E agora o que é que ele fez? Contou quantos elementos tinha na pilha, tirou a raiz quadrada desse número de elementos, ou seja, 9 elementos, raiz quadrada 3, e duplicou o número 3. Mas não é multiplicar por 2 não, é apresentar o 3 duas vezes na pilha. Então ficou 3, 3. Primeira linha da pilha, 3. Segunda linha da pilha, 3. Bom, eu vou pegar esses dois números que são iguais a 3 e vou colocar isso em formato de lista. Então vamos lá, como é que a gente faz isso? Setinha e a palavra list. Opa, desculpa, não acionei direito, né, pessoal? Isso acontece nas melhores famílias de Londres. Vamos lá. List. Pronto. Vamos testar o programa? O programa está ficando maior. Vou colocar aqui 4 elementos. Vamos ver o que é que ele faz pra gente. Vou colocar 7, 8, 9 e 0. Certo? 4 elementos na pilha. Se eu apertar o nome do programa, olha o que é que ele fez.
Ele contou, tinha 4 elementos, ele tirou a raiz do número 4, que dá 2, e duplicou essa quantidade de 2, apareceu 2 vezes o número 2, e ele colocou em formato de lista. Ok? Beleza. E isso é a preparação para montar a nossa matriz. Então vamos lá. Vou voltar para o programa. Lembra? Comando visit. E vou fazer o seguinte. Depois aqui de colocar aqueles 2 números em formato de lista, eu vou montar a minha matriz. Porque agora ela já está pronta. Então, espaço. Comando para montar a matriz. Setinha. Vou voltar aqui, ó, porque está separado. Voltei. Comando A, R, R, Y. Y. Enter. Agora sim. Vamos lá, vamos montar a matriz 2 por 2. Vou entrar com 4 elementos. 1, espaço 2, espaço 3, espaço 4. 4 elementos. Tá aí, 4 elementos. E eu monto a matriz 2 por 2. Se eu entrar com 9 elementos, vamos lá. A pilha tem que estar limpa. 9 elementos, vamos lá. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tenho 9 elementos. Programinha, montei a matriz 3 por 3 e posso montar 4 por 4 e posso montar 5 por 5. Não interessa, o meu programa já está montado. Vou chamar o programa de novo para vocês verem como é simples. CDBA, comando visit. Tá aí o programa. Esse programinha monta a matriz quadrada de ordem qualquer. Se eu quiser montar uma matriz que não seja quadrada, eu tenho que indicar, e aí fica para um outro vídeo, tenho que indicar qual a ordem da matriz para poder, né, operacionalizar essa matriz, ok? Dá um on aqui, beleza, o programa está fechado. Então, pessoal, ó, com isso, a gente viu o comando visit, a gente viu o comando para montar matrizes, ok? A gente viu o comando para contar quantos dados eu tenho na pilha. A gente viu o comando para duplicar o número que eu tenho na pilha, ok? Agora a gente não viu outros comandos aqui que são comandos muito interessantes, esse numsolve, purg, o comando para equação, expand e tal. Bom, muita gente gosta de usar também editor para equação. Eu já não gosto muito, tá? O que eu gosto de fazer é escrever a equação. Então, apóstrofo, vamos dizer que é uma equação, a minha incógnita vai ser L, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou colocar assim, L mais 1, enter, essa é a minha primeira equação. Vou colocar uma outra equação, L menos 3, beleza? São 2 equações, ok. Se eu multiplicar uma pela outra, vai ficar desse jeito. Às vezes esse formato é interessante, mas às vezes ele não é interessante. Ele é interessante, por exemplo, para calcular raízes. Se a gente igualar isso a zero, a gente vai encontrar as raízes menos 1 e 3 facilmente. Mas às vezes a gente quer saber o polinômio que várias multiplicações acabam resultando. Para isso, pessoal, nós vamos usar 2 comandos aqui, que são o comando expand, esse que está aqui, e o comando calct, ok? Esses 2 comandos são muito legais para álgebra, tá? Então vamos lá, eu vou usar o comando expand. Na verdade, eu até acredito que eu já tenha esse comando. Tá vendo esses dois, expp e junta? Eu vou chamar esses 2 programas aqui para vocês verem. Por exemplo, o expp. Lembra que é visit, né? Você pode fazer isso a hora que você quiser. Então, visit. Olha qual é o comando que ele tem dentro daí, ó. Expand. Esse expand é legal para você expandir polinômios. O outro é o comando calct, que é um comando de juntar polinômios, concatenar polinômios. Então, vamos lá. Vou chamar aqui, ó, o junta para vocês verem. Desculpa. Vamos lá de novo. Aqui é var, e aí eu entro no meu menu de variáveis que eu salvei. Junta. Vamos ver o que é o juntar. Vamos dar o comando visit de novo. Visit. Ó, calct. C-O-L-C-T. Vocês vão ver como é interessante o uso. Eu estou com esse L mais 1 vezes L mais 3. Quando eu dou, olha só,
Eu dou o comando expand, ele vira L ao quadrado menos 2L menos 3, que é a forma que a gente mais conhece de polinômios, não é isso? Então eu tenho esse polinômio já montados. Lembra que tem o comando undo, né? Se eu quiser voltar para aquele formatinho lá que eu tinha antes, então L mais 1, L menos 3. O calc to expand, eles ajudam justamente a esse tipo de operações, tá bom? A chegar na forma mínima de que o polinômio pode ser escrito, ok? Agora eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu quero igualar esse polinômio ao número. Então vamos lá. Eu vou dizer de novo o expand, ficou nesse formato. Eu vou igualar esse polinômio a zero. Eu digito zero, enter, e o sinal de igual. Aqui no meu caso ele está no W, ó. Pronto, eu igualei o polinômio a zero. Às vezes a gente se depara com problemas que a gente tem dificuldade de calcular as raízes. Nesse caso nem tanto, né, porque eu já parti dos polinômios prontos, mas serve para a gente entender como faz na calculadora, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar essa equação aqui como sendo, vamos colocar aqui, EQ 1, equação 1. Lembra, comando storage, está lá na letra K. Pronto. Aqui quando eu abro variáveis, pode ver, ó, minha equação está aqui. Agora eu vou nesse menu numSolve. É aqui, ó, numSolve. numSolve que é no número 7 aqui, ó, laranja 7. Solve equation. Solve equation é resolver a equação. Só que eu não quero resolver essa equação que está escrita aí. Eu quero resolver aquela, o L2 e tal. Então eu venho aqui no choose e escolho a minha equação. Tá ali, ó, equação 1. Ela já está escolhida, ó. É a primeira, tá vendo? Ó? Equação 1. Basta eu dar um OK. E a equação que ficou foi a equação que a gente já tinha proposto. L ao quadrado menos 2L menos 3. Ok? Aí, vamos dizer que eu quero encontrar o L. Tá aí. Menos 1 é uma das equações. Lembra que era menos 1 e 3, né? Então, eu vou dar um chute aqui para ajudar, colocar 2, e vou pedir para ele, e ele vai buscar a outra raiz, que é a raiz 3. Por que isso? Por que eu tenho que chutar algum número? Eu tenho que chutar algum número porque é um método numérico que ele usa para poder encontrar essas raízes, né? Quanto mais complexo o polinômio, mais ajuda o método numérico precisa, obviamente. Uma ajuda é através do gráfico da função ou da equação, para que você dê chutes mais próximos das raízes. Mas aí precisaria de traçar gráfico, coisa que eu não vou colocar nesse vídeo de hoje, ok? Então aqui a gente aprendeu, ó, como resolver uma equação, né? Como usar o comando expand, aquele que ajuda na minimização do formato algébrico de equações, né? Como montar a equação, muito simples, né? E ficaram faltando esses dois comandos aqui, o purg e o RCL. O RCL, pessoal, bom, tirar daqui, ó, dá um ON aqui, aqui tem as duas respostas que a gente obteve. O RCL é um comando que apaga, então ele é muito legal para você começar programas em que você deseja apagar tudo que tem na tela, não deixar nada. Quer ver? Ó, vou dar um exemplo aqui, ó. 3, 2, 32, 35 e 36. Se eu der o comando RCL, aí vamos lá, ó. RCL. Olha o que é que ele faz. Opa, desculpa. Aqui eu não posso dar o comando RCL nesse caso aqui, porque isso precisa estar dentro do programa. Então não consigo. Mas a função dele é a mesma coisa que o clear. É exatamente isso. Ele apaga o que tem dentro de um programa, o RCL, tá bom? Então a gente não consegue nem utilizar ele fora de programa, tá? Então, até vou deixar aqui ele sem o OK, para que no outro vídeo a gente explique bem melhor a função do RCL. Agora do purg é fácil, pessoal. Vocês estão vendo que tem um L aqui, né? E vamos dizer que para mim não seja interessante ficar carregando o meu menu de símbolos. Vamos dizer que eu queira apagar o L. O que é que eu tenho que fazer? Bom, uma das formas é eu coloco o apóstrofo, tá? Abro a chave, que é aqui no branco menos, abro a chave. Opa, aqui eu abri foi, desculpa, abri o parêntese. Eu quero abrir chaves, é aqui no mais. Abri a chave, escolhi o L, Enter. Opa, peraí. Isso é a linguagem da outra calculadora. Vamos lá. Vamos de novo. Eu vou colocar
a chave, vou escolher o L, tá ali ó, o L, então chave L, e dou o comando purg. Vamos ver o que é que vai acontecer. O comando purg, na maioria das calculadoras, ele já está nas teclas, mas como eu falei para vocês, eu trabalho com 300 diferentes, então eu vou digitar. Então vamos lá, P, U, R, o G e o E. Quando eu der esse comando purg, o L não só sai da pilha, como ele também sai do menu. Quer ver, ó? Tá vendo? Não tenho mais o L. Então, quando eu quero apagar um monte de coisas, por exemplo, vamos fazer uma brincadeira aqui, ó. Opa, desculpa. Branco, chave, J-H-I-G. Enter. Quero apagar tudo. Comando purg. Vamos lá. P-U-R-G-E. Pode notar que daqui o J, H e G vão desaparecer. Tá certo? É uma forma de você apagar. Ok? Bom, pessoal, esse vídeo era realmente para esses comandos porque eu acho altamente legais de se usar, mas o legal da calculadora é justamente você ganhar a manha de como programar nessa calculadora. Aí realmente ela vira um instrumento infalível para que você resolva grande parte dos seus estudos de engenharia. Tá bom? Vou deixar aqui o meu contato para vocês, para que qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer necessidade, vocês entrem em contato comigo, ok? Então, vou colocar o meu e-mail aqui para vocês, de maneira fácil, luisjr@mentoringeducacional.net. Pode entrar em contato, eu tenho um canal no YouTube também, né, que é por onde vocês vão assistir esse vídeo. Pode entrar em contato que a gente responde dúvidas, tá bom? Pessoal, muito obrigado, valeu mesmo.